Sabe aquela pessoa que tem que ser o centro das atenções? Que te manipula, que te esgota, e você nem percebe isso no começo? Já ouviu falar sobre narcisismo? Será que você convive com um narcisista e nem tá sabendo? Hoje nesse episódio a gente vai falar sobre isso, o que acontece com os narcisistas, por que a gente encontra narcisistas na nossa caminhada. Então, se você gosta desse assunto, se você tem interesse, se você conhece alguém que convive ou que conviveu com um narcisista, que precisa de ajuda, fica aqui, depois da vinheta a gente começa o nosso episódio de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Kardec, esse encontro de alma com alma. Meu nome é Giovana e junto com o Hélio a gente criou esse canal para poder divulgar a doutrina espírita para todos, né? Com temas mais atuais, de uma maneira mais tranquila e leve. Gente, antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria muito de agradecer a nossa patrocinadora, a editora Boa Nova, que sempre está nos doando livros de obras básicas, lançamentos que eles fazem ali no site deles, na editora mesmo, tá? Então, se você quer adquirir alguma obra básica, algum lançamento espírita, estudar um pouco sobre o espiritismo, você vai encontrar lá no site deles. E para você que é seguidor nosso, você, através do cupom Conexão Kardec, você ganha 10% de desconto em compras acima de R$50, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que tá assim bombando nas internets, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu garanto para vocês que vocês já devem ter visto pelo menos um vídeo falando sobre narcisista, sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? E o que é o narcisista? Segundo a psicologia, é um transtorno de personalidade. Não tem cura, porém tem tratamento. Mas para que esse tratamento ocorra, tem que ter a vontade do narcisista, que é quase impossível, né? O narcisista, ele não acha que ele tem nada, que ele é o perfeito e que ele não precisa de tratamento. Então é muito difícil a evolução desse espírito aí, tá? Na visão espírita, o narcisista é um espírito que tem um grande problema na evolução moral. Ele não tem empatia, então ele não consegue amar ninguém. E como que um espírito evolui? Através do amor, através da caridade, através da empatia com os outros. Então, se ele não tem isso, como que ele vai evoluir? É muito difícil, né? Mas não é um caso perdido. Como eu disse, tem tratamento. E a gente sabe, estudando a reencarnação, que cada encarnação a gente vai melhorando um pouquinho. A gente nunca regride, assim, a gente sempre vai pra frente, a gente sempre se melhora como pessoa, como espírito, tá? O relacionamento com o narcisista, a gente vê muito na internet falando sobre os relacionamentos amorosos abusivos, né? Então, assim, se vê muito falando de narcisistas casais. Muito pouco se falam que existem, por exemplo, um relacionamento de mãe com filha, de filha com a mãe, de pais, de avós, de primos, de amigos, tá? Então, o narcisista, ele pode estar em qualquer lugar da sua vida. Ele pode ser um irmão, ele pode ser uma mãe, ele pode ser um pai, pode ser um avô, uma avó, enfim. É que a gente tá vendo muito hoje em dia sobre os relacionamentos. Homem com mulher, né? Relacionamentos amorosos, que eu quero dizer, tá? E como que a gente identifica esse perfil? Geralmente, quem conhece o narcisista, quem teve já um relacionamento com um narcisista, a primeira coisa que vai falar pra você é o quê? O love bomb. O que é o love bomb? É aquele... Eu vou usar como um homem, um narcisista, né? Porque eu sou mulher, então só pra eu conseguir exemplificar, tá? Mas isso pode ser num relacionamento de mulher com mulher, homem com homem, de uma mulher com, né? A mulher pode ser narcisista também, num relacionamento, enfim, é só pra gente exemplificar. Por exemplo, o love bomb, o que é o narcisista quando ele chega na sua vida? Ele é aquele cara super romântico, super rápido nas atitudes, super amoroso. Então, assim, você ficou com ele 2 dias, no 4º dia ele já tá querendo entrar dentro da sua casa, ele já tá querendo te pedir em namoro. Ele já fala em casamento, já fala em filhos, já fala em família.
Ele é tudo muito rápido, muito assim, ansioso, ele quer te conquistar, tudo. Nossa, você é perfeita, você é tudo de bom na minha vida, meu Deus, como é que pode existir uma pessoa tão perfeita, tão maravilhosa como você? Ele te joga lá no alto, ele é assim um príncipe encantado. Só falta o cavalinho branco. É mais ou menos isso, tá? E pelo olhar da vítima, quem são essas vítimas? São mulheres que têm baixa autoestima, mulheres que de alguma maneira não se acham interessantes, né, perante as outras. Tem algum probleminha assim, mas são mais depressivas, ansiosas. Enfim, são pessoas que mais negativas, que acham que não, sei lá, não sou feia, ninguém gosta de mim, não consigo me relacionar com ninguém, nada dá certo. Pessoas que já desistem da vida, de tudo. Pessoas muito tímidas, que se sentem inferiores aos outros, às outras, tá? Mais ou menos isso. Então essas são as vítimas principais. E outra coisa, também podem ser vítimas assim, mulheres totalmente independentes, mulheres que não querem relacionamentos, mulheres que se autossustentam, que são super à frente de tudo e de todos. Por isso que eu falo, existem vários tipos de narcisistas. Então tem aqueles que escolhem aquelas mulheres de baixa autoestima, que não estão nem, né? Essa vai ser fácil de manipular. Tem aquelas que são poderosas, mulheres que se autossustentam, que não dependem de ninguém. Essa aí é um grande desafio para mim. Eu vou detonar com ela. Eu vou mostrar para ela que ela precisa de um homem na vida, que ela não é tudo isso que ela acha que ela é. Também tem isso. E quando você conhece uma pessoa dessa, você se encanta, porque ele tem assim a perspicácia de ler. Ele vai tirando de você as informações mais importantes suas. Você, sem perceber, sem maldade, você começa a passar todas as suas fraquezas para ele. E é nessas horas, nesses momentos, que ele vai anotando tudo dentro do cérebro, da mente perversa dele. Porque depois ele vai jogar tudo isso contra você. É bem assim que acontece um relacionamento. Então depois que esse narcisista ele consegue prender você na vida dele, seja através de um casamento, de uma união estável, em pouco tempo ele começa a mostrar o outro lado dele, ou melhor, o verdadeiro lado dele. Ele começa a te sugar, te detonar emocionalmente, te detonar moralmente para os outros, porque ele começa a brigar, ele começa a tirar você do sério. Então se você, por exemplo, é uma mulher tranquila, nunca gritou, você é anti-briga, você começa a se tornar agressiva, você começa a gritar, você fica sem paciência, você estoura fácil, você fica extremamente negativa, depressiva. São os abusos emocionais que ele vai te jogando ali. E quando você se vê presa. Porque além dele te detonar, ele te deixa presa a ele. Ele te chantageia, ele começa a jogar assim em você, por exemplo. Você vai largar de mim? Porque se você largar de mim, você sabe que você não vai encontrar outro homem que nem eu. Você é feia, você não sabe viver sozinha, você é isso, você é aquilo. Tem certeza que você vai largar de mim? Então ele começa a te chantagear emocionalmente. E você fraca, abalada emocionalmente, você engole e fica quietinho. E o que a doutrina espírita fala sobre isso? Por que a gente encontra pessoas assim? Existem 3 possibilidades. Karma. Eu fiz alguma coisa em outra vida para ele, a gente se desentendeu lá e viemos resgatar agora. Pode ser.
Talvez você tenha que melhorar como pessoa, tem algum ponto dentro de você que você precisa melhorar. Porque os afins se atraem. Então, alguma coisinha dentro de você atraiu. Seja uma baixa autoestima, então você precisa melhorar. Seja o autocuidado. Seja uma reforma íntima. Então, alguma coisinha ali que tem em você fez com que você se conectasse a esse narcisista. Pode ser também. Ou pode ser simplesmente pelo livre-arbítrio. Realmente, um príncipe encantado, lindo, maravilhoso, né? Tudo de bom. Vamos nessa. Pode ser também. Mas eu quero deixar claro uma coisa, porque as pessoas que muito religiosas, de princípios, de família, as mulheres que são assim, elas sentem culpa ou medo de largar de pessoas, de sair desses relacionamentos abusivos, de se separar, de se divorciar, de dizer adeus para essa pessoa. Né? Muitas que se casam perante a igreja, perante alguma religião, elas se sentem obrigadas a viver até a morte, né? Com aquela pessoa. E o Espiritismo, ele nos ensina que não, você não tem que se manter num relacionamento abusivo. Você faz sua parte, você tenta modificar, você tenta melhorar, você tenta ajudar essa pessoa, você tá vendo que não tá conseguindo, não tá dando certo, e que você tá ficando doente, então ele tá interferindo no seu livre-arbítrio. Porque uma pessoa que convive assim, ou ela vai ser morta, ou ela vai morrer. Ela vai ficar doente, ou ela pode se matar, porque é isso que o narcisista faz, ele detona a sua mente. Ou você pede a Deus para morrer, ou você tira a sua vida, ou toda aquela carga de ruindade, de negatividade, de abuso vai destruindo o seu perispírito, que vai jogando tudo no seu corpo. E aí começa a aparecer as doenças, a depressão, cânceres, começa a aparecer tudo e mais um pouco em você. Então o fim dessa pessoa num relacionamento desse é realmente o desencarne. Cedo, antes do que tinha que ser, né? Talvez você não devia, como quem diz assim, ter aparecido essa doença em você. Mas esse relacionamento fez com que aparecesse. Então já mudou um pouco a sua vida. Já mudou o seu destino, já mudou o que você veio fazer aqui na Terra, né? O seu destino já foi alterado. Então, assim, você não é obrigada a conviver com uma pessoa dessa, você não é obrigada a passar por todo esse sofrimento. E você precisa sim de ajuda. Então eu deixo esse alerta, você que está passando por um relacionamento abusivo, por um relacionamento tóxico, você busca ajuda, auxílio, vá na sua religião que você frequenta, converse com a dirigente de uma casa espírita, converse com o seu pastor, converse com o seu padre, conversa, expõe, peça ajuda, resgate a sua energia vital. Quando a gente se liga novamente com Deus, a gente se energiza ali, a gente pega a nossa energia vital novamente, cria força e procura uma terapia, um psicólogo, porque só eles vão te ajudar da melhor maneira possível para você ir se desligando dessa pessoa, de verdade, tá bom? Mas e quando eu tenho um filho narcisista? Eu não posso simplesmente abandonar ele. Não, você não pode. Mas você como pai, como mãe, você vai perceber nele atitudes erradas, atitudes narcisistas desde a infância. Crianças manipuladoras, crianças mentirosas, crianças maldosas, né, que machucam animais, que contam mentiras para ferir o outro. Atitudes assim que você fala, isso não é de uma criança, não é legal uma criança pensar assim, fazer isso, falar isso, não é legal. Uma coisinha dessa que já passou na sua cabeça, você já está na hora de procurar uma ajuda para essa criança. E a mesma coisa eu digo, leve na sua religião, por isso que é importante que você, adulto, como mãe, como pai, frequente uma religião e leve o seu filho para essa religião também. Porque a criança... Eu, Giovana, não acho legal as pessoas falarem assim, quando ele tiver uma idade que ele saiba o que ele quer na vida, ele vai.
Não sei se ele vai querer ser espírita, se ele vai querer ser católico, deixa ele escolher. Não, a criança não tem essa maturidade. E até ele se tornar uma pessoa que tem a maturidade para escolher essa religião, pronto, já está feito o errado. Porque ele já se desvirtuou, ele já se distanciou de Deus. Então a criança tem que estar desde criança ali. Você frequenta o centro espírita? Leva ele na evangelização infantil. Se ele chegar até a maturidade dele e falar assim, ai mãe, eu não gosto da doutrina espírita, eu quero ir na católica, na evangélica. Aí é um problema dele, já tem discernimento. Mas você como mãe, como pai, você tem a obrigação de colocar o seu filho para seguir uma religião. São maneiras da gente conseguir auxiliar. E depois também, óbvio, terapia, psicólogo, né? Para ver que tipo de comportamento que é, se é realmente um transtorno de personalidade ou não. A gente tem que cuidar também da mente do nosso filho, tá? Mas eu gostaria mais de esclarecer, né? Sobre isso. Sobre esse olhar da doutrina, né? Os narcisistas são espíritos que não são evoluídos moralmente, que em várias encarnações eles foram moralmente agressivos, opressores, né? Não tiveram empatia com nada, com ninguém, tá? Então, você que convive, que conviveu, você conhece alguém, saiba que é isso daí. Em qualquer tipo de relacionamento abusivo, seja através do narcisista ou de qualquer outro tipo de característica de relacionamento, sempre busque ajuda, sempre queira ajuda, nunca se sabe, eu tenho que passar por isso, eu mereço isso, tinha que ser assim. Não tinha que ser assim, você não tem que passar por isso. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ficar preso a uma pessoa, ninguém nasceu para ter o seu livre-arbítrio podado, modificado, tá bom? Então procure ajuda. Se ame, tenha um autocuidado com você, que é o que mais a gente tem. E não é ser egoísta, pensar em você primeiro e depois no próximo. Como é que você pode cuidar de uma pessoa se você não tá bem? Como é que você pode auxiliar, ajudar se você não tá bem? Né? Não tem como a gente ajudar outra pessoa não estando bem. Então, primeiramente, se autoajude, se autocure. Vá em busca de uma melhora, de uma ajuda, sim. Saia desse relacionamento abusivo, saia dessa teia que tá te amarrando aí, tá bom? Não fique passando por achando que você não merece, achando que você não tem que ser diferente, tá bom? E você que já teve um relacionamento com um narcisista e graças a Deus conseguiu se livrar, tenha orgulho de você. Tenha orgulho, se ache mesmo, porque é muito difícil a gente conseguir isso. Isso é uma libertação. É uma paz de espírito que a gente vai encontrar, tá? E a gente vai voltar para a vida, a gente vai voltar a evoluir, a gente vai voltar a querer viver. Então sinta-se feliz. Sinta-se feliz. E não pare de se cuidar. E não pare. E tem aquelas pessoas também que depois tentam outros relacionamentos, porque as mulheres que passam por isso ficam tão traumatizadas, tão decepcionadas com relacionamentos amorosos que parece que nunca mais vai encontrar alguém que ela possa confiar, que ela possa acreditar que vai dar certo. Então, continue procurando ajuda, não perca as esperanças, nem todos são assim, nem todos os homens são assim, nem todas as mulheres são assim. Existem pessoas de bem, existem pessoas que realmente querem fazer a outra pessoa feliz, que querem um relacionamento verdadeiro, né? Não se culpe, não se julgue, por que eu caí nessa, como é que eu pude ser enganada? Como é que eu não enxerguei isso? A gente não enxerga, a gente não...
Não dá. É realmente, a gente fala, nossa, a gente só vê isso acontecer em filme, em novela, exatamente. A gente não acredita que existam pessoas ruins dessa maneira, que gostam que se alimentam das emoções da gente, que nos tiram a vontade de viver. São pessoas sanguessugas que sugam mesmo, tanto as nossas energias, sugam, por exemplo, o nosso dinheiro, sugam tudo, tudo. Os narcisistas isolam você de tudo e de todos. Eles tiram sua família, eles tiram os seus amigos, eles te detonam perante a sociedade, perante todo mundo. Você que é louca, você que é doente, você que não tá bem, tá? Então, assim, tem uma explicação, né? Mas só Deus é que sabe por que a gente passou por isso. Tirem as coisas boas disso. E se no começo, no começo acontece bastante. Meu Deus, eu só encontro pessoas assim. Né? Por que só aparece pessoas assim na minha vida? Né? Às vezes são testes para a gente ver se a gente aprendeu com o primeiro. Né? São testes que a própria espiritualidade nos mostra, nos dá para que a gente não caia de novo nesse golpe. Tá? Então não pensem que todos são assim, não pensem que nunca mais você vai se relacionar com alguém. Se você não quiser, é uma opção sua, né? E se você quiser também, tenha fé, acredite. Você sabe agora ver o que é um narcisista, você sabe identificar uma personalidade dessa, então você vai saber se você está se relacionando com outra pessoa desse tipo ou não. E se tiver, já nem começa, né? Já tenha força, tenha coragem de não cair nessa de novo. E sempre se ajudando, se auxiliando, nunca perca o foco em você. Nunca. Tenha sempre o foco em você, na sua saúde física, mental e espiritual. Que eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir se manter longe de pessoas assim, né? Você vai parar de atrair pessoas assim, com toda certeza, tá bom? Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com esse vídeo para vocês, tá? Então, nos ajude o nosso canal, só curtir, só se inscrever aqui, tá? Se inscreve no nosso canal, porque quanto mais inscritos a gente tiver, quanto mais os nossos vídeos forem compartilhados, mais o YouTube entende que esses vídeos são importantes para divulgar para outras pessoas, tá? Então aí ele nos ajuda aí a mostrar os nossos vídeos para um maior número de pessoas, tá bom? Então entra nessa com a gente, vamos divulgar a doutrina espírita, vamos divulgar o nosso canal, tá? E mais uma vez, se você tem um relacionamento desse, se você conhece alguém que está passando por isso, se você quer tirar alguma dúvida, conversar sobre isso em off com a gente, pode mandar lá no direct do Instagram, ninguém vai ver suas mensagens, a não ser eu e o Hélio, tá? A gente vai ler com muito carinho, vai responder você com muito carinho também. Então, assim, também se quiser colocar algum assunto que vocês queiram ouvir aqui no nosso canal, alguma dúvida, querem contar algum relato que aconteceu e querem alguma explicação, podem mandar pra gente no direct, aqui nos comentários, enfim. A gente tá aberto para receber qualquer dúvida, qualquer crítica. O nosso intuito é divulgar a doutrina e ajudar o maior número de pessoas com ela, tá bom? Então, muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!